programa Igreja Militante pela Rede Século XXI mais uma vez entra na sua casa, como fazemos todos os dias, às 7h20 da manhã e às 7h15 da noite, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, 1000 perguntas sobre a fé. Damos continuidade ao nosso estudo sobre as principais verdades da nossa fé católica consignadas no Credo, e já estamos no 6º artigo do Credo, creio na remissão dos pecados. A pergunta de hoje é: existe distinção na Bíblia Sagrada entre pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte? No programa anterior, refletimos uma frase de Jesus a Pôncio Pilatos: aquele que me entregou tem pecado maior. A pergunta de hoje continua, por assim dizer, o assunto do programa anterior. Existe distinção entre pecado mortal e pecado não mortal na Bíblia? Há algum texto que fundamenta essa distinção que é tão antiga quanto a própria Igreja, que sempre ensinou uma gradação em termos de gravidade dos pecados, mortais e não mortais? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Sem dizer quais são, São João, apóstolo e evangelista, o autor desse livro, deixa-nos entrever que há pecados que levam à morte. Isto é, que privam a pessoa da amizade com Deus e que tornam essa pessoa, caso ela não se arrependa, na hora da morte, séria candidata ao fogo do inferno. O pecado mortal é aquele que, se não remido, é passível de uma condenação eterna. Por isso que a Igreja, sabiamente, justamente, na fidelidade à palavra de Deus, diz que aqueles que morrem em estado de pecado mortal, o pecado que priva a pessoa da graça de Deus, ela é imediatamente condenada ao fogo do inferno. Já os outros pecados que não levam à morte, eles são, segundo a doutrina da Igreja, João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliatio et Penitentia, sobre a reconciliação e a penitência na vida da Igreja, diz, são pecados no sentido impróprio. Sem dúvida são ofensas a Deus, mas ofensas que não privam aquele que comete essas ofensas, que não privam essa pessoa da graça de Deus. Veremos em outros programas, na palavra de Deus, quais são esses pecados que levam à morte. Por ora, fique bem claro depois desse texto que acabamos de ouvir. Existe uma gradação entre os pecados. Há pecados maiores e pecados menores. Palavra do próprio Jesus. Quem me entregou tem um pecado maior. E há pecados que levam à morte, pecados mortais, e pecados que não levam à morte, pecados veniais. Senhor Jesus, livrai-nos da tristeza de vos ofender com o pecado. Não nos deixeis cair em tentação, a tentação de pecar. Livrai-nos do mal, isto é, do maligno, autor da tentação, pai da mentira, elaborador do pecado, ele que foi o primeiro a pecar. Livrai-nos do maligno, livrai-nos da tentação e dai-nos a graça do sincero arrependimento quando infelizmente viermos a cometer o pecado.